Grande parte das pessoas que começam o seu despertar espiritual, que começam a se espiritualizar, buscar muitas vezes aí nesse mundo espiritual e nesse mundo energético as respostas para a sua vida, essas pessoas começam a perceber que elas estão ficando mais afastadas de todo mundo, que elas já não conseguem mais conversar da mesma forma com as mesmas pessoas que elas conversavam antes. Elas não têm mais muita vontade de interagir. Todos os papos, as conversas das outras pessoas começam a parecer meio superficiais, algo que não é do interesse de quem está se espiritualizando. Muitas vezes a pessoa que está nesse processo começa a realmente até se deprimir porque ela começa a se afastar de tudo que ela já foi, de tudo que ela já fez, das pessoas com quem ela já conviveu, e também elas começam a agir de uma forma muito diferente, o que também faz com que essas pessoas se assustem, né? Não queiram até ficar muito perto delas. Às vezes a gente, por estar se espiritualizando, por estar estudando coisas diferentes, a gente quer conversar sobre essas coisas que a gente está estudando, e por isso a gente não quer mais conversar sobre, sei lá, balada, bebida, sobre paquerinha, sobre coisas triviais do dia a dia. A gente quer conversar sobre a mente, sobre o corpo humano, sobre a espiritualidade, sobre as coisas que a gente sente, mas não vê, e etc. Mas aí também tem um problema. Não só porque você vai estar se afastando das pessoas e você pode acabar ficando até meio deprimido, mas também porque você pode estar atrapalhando a sua própria evolução. E eu vou explicar direitinho nesse vídeo por quê. Eu sou a Vivian, eu sou terapeuta holística, eu sou uma mentora energética espiritual, trabalho com terapias desde 2018 e venho aí crescendo muito nessa área, me considero uma trabalhadora da luz, já ajudei mais de 1000 pessoas com as terapias que nós fazemos aqui no Desperte Seu Melhor, eu e a Lara, que é minha sócia, e a gente vai aprendendo muito no meio desse caminho. E quando eu comecei o meu despertar espiritual, que foi lá em 2015, 2016, que foi quando eu comecei a estudar mecânica quântica e comecei a me abrir um pouco mais para essa área espiritual e energética, foi ali que eu comecei a passar por essa situação que eu descrevi aqui, que talvez você esteja passando também. E realmente eu não tinha muita coragem de conversar com as pessoas da minha família, os meus amigos, as pessoas do meu convívio, sobre essas coisas da espiritualidade. E quando eu tentava conversar, era muito difícil, porque raramente essas pessoas entendiam do que eu estava falando. E quando elas entendiam, às vezes elas não entendiam naquela profundidade que eu estava falando, porque aquilo também era muito novo para elas. Mas também tem um outro detalhe, que às vezes a gente acha que a outra pessoa está no nível inferior que a gente, porque talvez a pessoa tenha compreendido as coisas de uma forma diferente da gente, e aí a gente age com arrogância. E a arrogância é uma das coisas que vai atrapalhar muito o seu despertar espiritual. Aquele sentimento de que você já sabe, aquele sentimento de que as outras pessoas são todas ignorantes, que as pessoas não entendem do que você está falando porque você estudou e elas não. Mas pode ser que essas pessoas que estão aí entrando no seu caminho, que estão justamente te causando esse sentimento, são pessoas que surgiram porque você atraiu isso energeticamente para que você pudesse aprender com elas. E nós podemos aprender com qualquer pessoa, desde a pessoa mais estudada do mundo até uma pessoa que é totalmente analfabeta, que talvez seja um mendigo. Nós podemos aprender com todos, porque cada pessoa tem experiências em áreas diferentes. Então, se você for falar, por exemplo, com um morador de rua sobre o valor das coisas, o valor do amor, o valor de uma conversa, o valor do afeto das pessoas, pode ser que isso para ele tenha um valor imenso. E talvez para uma pessoa que está num patamar muito elevado,
que tenha tudo o que precisa, mas é uma pessoa muito ocupada que trabalha, talvez essa parte do afeto, essa parte de alguém prestar atenção nele e parar para conversar, isso não seja tão importante para essa pessoa, porque ela já está acostumada que, como ela está num patamar muito alto, as pessoas estão sempre buscando a atenção delas. Então você vê como os níveis de entendimento são diferentes e também a gente não atrai nada daquilo que a gente não esteja precisando. Então, se você está atraindo para perto de você pessoas que estão fazendo você ter esses sentimentos, é porque tem alguma coisinha aí dentro que você precisa melhorar. Tem alguma coisinha aí dentro que pode estar te levando para esse nível da arrogância. E quando nós somos arrogantes, o que acontece? A gente para completamente de aprender. Se você acredita que você já sabe tudo, ou se você acredita que você não pode mais conversar com as pessoas, aprender nada com as pessoas, como você vai continuar evoluindo? Se você já se colocou num patamar mais elevado. E talvez você nem sequer esteja. Talvez você esteja sendo apenas teimoso mesmo. Talvez você tenha compreendido as coisas de uma forma equivocada e às vezes essa outra pessoa está entrando no seu caminho para te mostrar isso. Só que para que a gente possa continuar esse processo de evolução, para que a gente possa continuar se tornando uma pessoa mais espiritualizada, a gente precisa ter essa abertura. A gente não pode sair por aí simplesmente ignorando certas pessoas ou certas coisas e dizer que eu não consigo mais porque agora eu sou assim, agora eu sou assado. Olha só de eu falar dessa forma já dá aquela sensação de que, nossa, essa pessoa, né, realmente se acha. E aí você pode estar se colocando energeticamente, até visualmente, numa posição como essa, e por isso você está perdendo uma grande oportunidade de aprender e também de ajudar aquelas pessoas que talvez estejam mesmo num patamar inferior ao seu. Enquanto a gente estiver vivo aqui nesse planeta, nós vamos estar aprendendo. E se você não tiver essa consciência, se você ficar aí, eu vou ficar aqui no meu mundinho mesmo, vou procurar vídeos na internet, eu vou estudar apenas, eu vou esquecer o mundo lá fora, porque realmente as pessoas não são espiritualizadas, elas são ignorantes, elas não entendem disso que eu estou falando, quando eu tento conversar, elas zombam de mim, elas não gostam desse assunto, elas tentam desconversar, então eu vou ficar aqui no meu mundinho, eu vou me fechar aqui na minha redoma. Só que se você está encarnado aqui, se você faz parte desse ecossistema, se você vive aqui nesse planeta, significa que você não pode fazer isso. Você não pode se isolar e achar que tudo, né, que está ao redor está errado e só você que está certo. É claro que nesse processo da gente se espiritualizar, é comum e vai acontecer isso muito com você, de você ficar mais internalizado, de você ficar muito mais preocupado e muito mais atento ao que está acontecendo dentro de você do que aos problemas, às coisas que as pessoas estão emanando aí fora. Só que também faz parte da nossa evolução essa resolução de problemas. Também faz parte da nossa evolução ajudar o nosso próximo, trazer o nosso próximo para esse mundo que a gente está entrando, a gente já entrou, ou já faz parte da nossa vida. E quando a gente entende que tudo está dentro, não significa também que a gente tem que ignorar aquilo que está fora. Porque se você está descobrindo esse seu mundo interior, se você está realmente fazendo com que esses pensamentos, esses sentimentos se tornem algo verdadeiro e algo que você realmente aplica na sua vida, não tem como você fazer isso completamente sozinho, isolado. Você vai ter que interagir com as outras pessoas em alguns momentos ou em vários momentos e você precisa ajudar a espiritualidade, porque assim como a espiritualidade chegou para você, ela precisa chegar para as outras pessoas. Então, você não pode forçar essa chegada, então
também você não pode chegar lá e falar assim, olha, eu sei que você não entende nada disso, mas senta aqui que eu vou falar de física quântica para você, que eu vou te falar como funciona a encarnação. Chegar para um evangélico e falar que existe vida após a morte. Chegar para um católico e falar, sei lá, sobre reencarnação. Então, esse tipo de coisa a gente não consegue fazer. E se você chegar com esse ímpeto, obviamente, você não vai conseguir nada daquela pessoa. Mas você pode, aos poucos, conversando, ouvindo as pessoas, entrando no mundo delas também e deixando que elas entrem no seu de uma forma sutil. Eu sempre que eu tenho uma convivência um pouco maior com algumas pessoas, eu começo a soltar um pouquinho o meu mundo para cada pessoa. E eu não era assim. E muitas vezes eu olhava assim para as pessoas, como provavelmente você já deve ter olhado, pensando, ah, essa pessoa é ignorante, nossa, é evangélica, nossa, essa é católica, nossa, essa daí não acredita em nada, nossa, a pessoa é ignorante. E nem cheguei a dar oportunidade para essa pessoa de informar, de mostrar alguma coisa para ela. É claro que você não vai chegar para uma pessoa, né, sei lá, uma pessoa que é super religiosa e chegar lá e querer quebrar todas as crenças dessa pessoa de uma vez. Mas no seu dia a dia, você pode ir incluindo certas coisas. Eu, por exemplo, tem alguns lugares que eu vou com frequência, e é óbvio, a gente fica bastante tempo com algumas pessoas e a gente acaba conversando, né, sobre diversos assuntos. E, vez ou outra, eu vou e incluo algum assunto desses relacionados à espiritualidade. Ah, o que você pensa, né, a respeito de religiosidade? Você tem alguma religião? Eu vou perguntando e vou sentindo, né, aquilo que a pessoa vai falando e aos pouquinhos eu vou soltando, né? Então, às vezes tem pessoas que quando eu cheguei, eu não falei absolutamente nada, só conversei sobre coisas triviais da vida, né? Nossa, o preço do não sei o que no mercado, né? É normal, isso é coisa do dia a dia, vai acontecer. Nossa, tá chovendo, nossa, tá sol, nossa, tá calor, tá frio. Esse tipo de assunto você vai encontrar no seu dia a dia. Só que aos poucos você vai sentindo a pessoa, você vai entendendo, né, o raciocínio daquela pessoa e você vai colocando um pouquinho. Então, muitas vezes eu converso com as pessoas, elas falam, ah, o que você faz? Aí eu falo, ah, eu sou terapeuta. Não falo holística, falo sou terapeuta. Porque eu não sei, né, até que ponto que a pessoa vai compreender aquilo, né? Ah, você é psicólogo? Não, não sou psicólogo, eu faço umas terapias alternativas e tal. Porque às vezes a palavra holístico pode, né? E aí aos poucos eu vou falando, ah, porque eu trabalho assim, eu trabalho assado, ah, eu trabalho com uma vertente mais energética, espiritual. Nossa, como funciona? Aí a pessoa vai se interessando, ela vai ficando curiosa sobre aquilo que você está falando, e quando ela pergunta, ela se abriu. E quando ela se abriu, você tem a oportunidade de propagar aquilo que você está aprendendo, aquilo que está fazendo bem para você, aquilo que está te ajudando, aquilo que está fazendo você ter autoconhecimento, você a se amar mais, a amar mais o mundo ao seu redor, amar mais as pessoas, né? Compreender os sinais que o universo vai te mandando todos os dias. Só que você precisa fazer isso de uma forma sutil e sem ser arrogante, sem tentar diminuir as outras pessoas, sem tentar fazer com que elas se sintam mal por estar conversando com você, ao invés delas ficarem curiosas, elas acharem interessante. Então tem pessoas que eu comecei desse jeito que eu contei aqui para vocês e com o passar do tempo fui falando, ah, mas eu trabalho com energias espirituais, nossa, a gente já tirou obsessores, né, de tais pessoas, nossa, melhorou a vida assim, melhorou assado, melhorou a saúde, vai falando e depois chega num ponto que eu já consigo falar que eu converso com seres elementais, né, que eu acredito em extraterrestres e outras coisas mais. Então, você vai fazendo isso aos poucos. Eu sei que quando a gente começa a despertar e a gente abriu a nossa mente para alguma coisa e a gente compreendeu e a gente realmente aquilo fez sentido para a nossa vontade é sair por aí gritando e chacoalhando as pessoas e dizendo acorda porque você está dormindo, né? Tudo que você acredita está errado, essas são crenças limitantes e tal, dá muita vontade de fazer isso.
Só que se você fizer isso, você vai ser o maluco, você vai ser o isolado, você vai ser uma pessoa que não vai conseguir propagar esse conhecimento adiante. E é importante que nós que estamos despertando, ajudemos a despertar as outras pessoas. Não adianta eu despertar sozinha, eu ser um Buda, me tornar uma pessoa super iluminada, se eu não estou propagando essa luz. Essa é uma das funções dos trabalhadores da luz, essa é uma das funções das pessoas despertas, é ajudar a humanidade. Porque a grande maioria, a imensa maioria, eu posso dizer aí que nem 5% da população do mundo tem um despertar espiritual real. Então, se a gente ficar quieto, se a gente tiver muita luz, mas a gente ficar guardado dentro de uma caixinha, né, com medo de propagar essa luz, com medo de fazer com que essa luz se multiplique, a gente não vai estar fazendo função nenhuma. Para que você despertou se você vai ficar trancado dentro de uma redoma e você não vai fazer nada com esse conhecimento que você tem? Seria o mesmo que uma pessoa, sei lá, completamente inválida, que não fala, que não tem nenhuma forma de expressar aquilo. Por exemplo, vamos pegar aí um cientista famoso que tenha ficado, e ele ficou completamente inválido. Ele pode ter todo o estudo, ele pode saber tudo, só que se ele não conseguir pegar essa informação que ele tem e fazer alguma coisa com ela, não há utilidade no conhecimento que ele tem, né? Então, para que eu vou saber mexer em computadores, eu vou saber, sei lá, programar, fazer programação de games, fazer programação de notebook, criar um programa novo que vai evoluir o mundo, se eu não vou fazer, para quê? Então, todo esse conhecimento que nós vamos adquirindo, se a gente não usar isso para alguma coisa, se nós não fizermos o melhor que nós podemos com as ferramentas que nós temos, a gente vai ter passado por essa vida totalmente em vão. A gente vai passar e a gente não vai ter feito absolutamente nada. Ah, mas eu estudei, eu aprendi, eu tenho autoconhecimento, eu me iluminei. Tá? E você fez o que com isso? O nosso propósito de vida está no melhor que nós podemos fazer com aquilo que nós temos. Então, não importa se você vai ser um terapeuta, se você não vai, se você vai ser uma pessoa que vai trabalhar numa área dessa, se isso vai ser uma coisa que vai fazer parte do seu dia a dia ou não. Mas você pode usar essa iluminação, esse conhecimento, esse aprendizado que você está tendo para transformar a sua vida, para dar uma palavra de conforto para outras pessoas, para ir abrindo aos pouquinhos. É uma sementinha que a gente vai plantando e que uma hora ela pode germinar, né? É igual a história do bambu. Dizem que o bambu, quando você planta ali, parece que ele morreu, parece que não tem nada ali, ele fica lá embaixo da terra, e aí a pessoa não tem paciência, né, para esperar aquilo germinar, mas quando o bambu cresce, ele é de uma vez, é um salto quântico que o bambu tem, né, porque ele estava ali se internalizando, ele estava ali preocupado em fazer com que aquele pouquinho que ele podia fazer naquele momento, né, é como se ele estivesse afiando o machado, também se usa esse termo, né, fica mais tempo afiando o machado do que cortando a lenha, né, porque quando você for cortar a lenha, você vai ter mais sucesso com um machado afiado do que com um machado cego, né, então busque plantar essas sementinhas, busque sempre estar afiando o seu machado, nem todo mundo vai estar disposto a ouvir, e quando a pessoa não estiver disposta, fique tranquila, deixe a pessoa viver, se expandir a consciência dela no tempo dela. Mas se você chegar com muita sede, se você chegar já, né, enfiando o pé na porta, obviamente você vai assustar as pessoas e você vai se tornar essa pessoa triste e isolada. E eu tô dizendo isso porque eu já fui assim, eu já estive nesse lugar. Eu cheguei a ficar uma vez 6 meses trancado dentro de uma casa, que eu não saía nem para ir comprar comida. Tinha um amigo que comprava comida para mim,
E ele levava, ficava 5 minutos e já ia embora, porque eu não conseguia conviver com as pessoas. Tamanha era a expansão que eu estava tendo de consciência e eu não sabia lidar com isso. Eu não sabia interagir com as pessoas. Tanto que naquela época eu acabei perdendo muita coisa, né? Eu fiquei muito chateada, deprimida, eu emagreci muito, acabei ficando assim numa situação até de saúde muito ruim, porque eu me internalizei tanto, me fechei tanto numa redoma que eu acabei não expandindo aquilo para as outras pessoas. E o momento que eu tive a virada, o momento que eu me curei e que eu realmente recuperei a minha saúde e comecei a ter mais vitalidade, consegui começar a fazer as coisas que eu queria fazer e que antes ficavam aqui dentro e eu ficava assim, ninguém vai entender, ninguém vai me ajudar, ninguém vai gostar disso. Eu ficava julgando, né, a atitude das outras pessoas, ninguém vai acreditar em mim, vão pensar que eu tô ficando doida, que eu falo com esses seres, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Então eu ficava tanto tempo com essa conversa interior, me desanimando e dizendo que ninguém vai conseguir, ninguém vai entender, que eu acabei ficando 6 meses, né, com uma energia imensa presa dentro de uma redoma, né, dentro de uma caixa escura, com tanta luz que eu podia propagar. E a partir do momento que eu parei com isso, que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que está sendo tão bom para mim aprender, e eu estou me segurando aqui, essa energia toda parada está me fazendo mal. E quando você começar a expandir muito a sua energia, você vai sentir isso também. Essa energia parada começa a fazer mal pra gente. A gente começa a não ter propósito mais. A gente começa a sentir que a vida não tem mais sentido, sabe? Que não tem mais vontade de fazer nada, não tem mais vontade de interagir com as pessoas. E isso é um comportamento repetido que vai se somatizando, vai se potencializando. Aí a gente vai agregando também energias negativas, obsessores. A gente pode ir ativando, inclusive, energias negativas que vêm de outras vidas, de outras dimensões, de outros espaço-tempo. E isso tudo fica em cima da gente e aí a gente vai paralisando e chega uma hora que a gente fica lá, como eu falei, de um cientista que está inválido e não consegue fazer mais nada. Então é a mesma coisa, né? A gente vai se fechando tanto, a gente vai atrofiando, né? E aí tem tanta coisa boa tentando eclodir, tentando sair de dentro da gente e a gente não deixa. E isso acaba nos adoecendo, inclusive, além de nos fazer perder toda a qualidade de interação com as outras pessoas, né? A qualidade dos nossos relacionamentos gerais, tá? Relacionamento no trabalho, relacionamento amoroso, relacionamento de amizades, né? O relacionamento com a sociedade como um todo, que é tão importante pra gente. E existem muitos processos que podem acelerar esse despertar, né? Acelerar esse conhecimento todo que você pode estar aí ainda rabiscando, né? Mas não está conseguindo ainda realmente transformar a sua vida e fazer com que isso realmente possa ser colocado na prática, né? Então existem formas de você acelerar isso, que é principalmente a terapia. Quando você faz uma terapia, primeiro, a terapia energética e espiritual, para você limpar todas as energias que não sejam suas, energias densas, pactos, contratos, acordos, votos dessas de outras vidas, né? Você pode ter maldições jogadas contra você, você pode ter magia jogada contra você, você pode ter consciências suas mesmo de outras vidas que estão aí interferindo, atrapalhando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para acelerar é fazer uma limpeza energética e espiritual, que a gente faz aqui, né, através da própria limpeza energética espiritual ou do reset quântico, e depois você pode fazer terapia que vai te ajudar a alinhar todas essas coisas, a quebrar suas crenças limitantes. Tem um trabalho muito forte de crenças que a gente faz aqui com a reparação essencial e também várias outras coisas, né? Às vezes a pessoa tem um problema de saúde que não sabe o que é, que não consegue sanar, que já foi em todos os médicos e não consegue descobrir. Aqui muitas vezes a gente consegue desvendar e consegue fazer com que a pessoa pare de ter aquele problema, porque pode ser
assim, de um fundo metafísico, né? Pode ter a ver com traumas que você teve nessa vida ou em outras. Enfim, a gente consegue fazer todo esse trabalho de ressignificação através da reparação essencial. E também não adianta você ficar muito procurando coisas a esmo. Essa é uma dica que eu sempre dou. As pessoas acham que entrar no YouTube ou entrar em qualquer canal aí e ficar vendo de tudo, viu desse autor, desse, e muitas vezes esses autores, eles têm vertentes muito diferentes, eles têm ideias muito diferentes, e aí você ouve um falar uma coisa, esse outro contradiz aquilo que aquele disse, aí esse outro contradiz também, aí esse outro coloca uma informação nova, e no fim isso vira uma grande salada e você não consegue dar uma continuidade, né? Você ouviu uma coisa, você está começando a compreender aquilo, vem alguém e diz que não é nada daquilo, aí você começa a seguir aquele outro, então isso vira uma grande confusão. Então eu sempre falo para as pessoas seguirem uma linha. Mas eu gosto aqui do seu canal, Vivian, então siga a linha que eu tenho aqui. Vá aprendendo tudo. Quando chegar num ponto que você falar, tá, agora eu quero um pouco mais, só que você já vai ter uma linha de raciocínio reta, porque dificilmente eu vou falar uma coisa, né, hoje e amanhã eu vou desdizer ou vou falar alguma coisa que é contrária. Pode ser que em vídeos lá muito antigos eu falava uma coisa e com o tempo eu fui percebendo outras nuances e posso ter mudado alguma coisa ou outra de opinião. Mas quando você segue um autor, em geral ele tem a mesma linha de raciocínio. Ele pega esse raciocínio, ele segue para o próximo, ele pega esse, segue para o próximo e assim vai. Assim você não vai ficar com essa tremenda confusão aí na sua cabeça. Então, se você gosta aqui do canal, eu até recomendo que as pessoas vejam os vídeos lá do comecinho, né? A gente tem uma playlist aqui que chama Do Início ao Fim, que você vai ver desde o primeiro vídeo até esse vídeo aqui e pra frente, né? Eu sempre coloco todos os vídeos dentro desta playlist, porque às vezes a pessoa quer uma coisa mais básica e eu já tô um pouco mais avançada aqui no assunto, então às vezes a pessoa assiste um vídeo, ela gosta, mas os próximos pode ser que eu entre num assunto muito mais profundo e ela não consiga compreender. Então é legal porque lá é o meu começo, então você vai crescendo junto comigo no decorrer desses vídeos todos, né? Então é muito legal, inclusive os vídeos sobre a minha história, isso tudo é muito legal porque você vai se identificar com várias coisas e você vai inclusive aprender com as histórias que eu conto, com as informações que eu dou, a lidar com as coisas que estão acontecendo aí com você durante esse seu processo de despertar. Eu já passei por isso, então eu sei muito bem do que eu tô falando. Então segue essa linha de raciocínio, tá? Pega uma linha de raciocínio e vai nela, mas se você quer acelerar, é muito importante a limpeza e a terapia, tá? E assim, somente ficar buscando vídeos de forma aleatória pode te confundir muito mais. Então, é isso, começa lá pela introdução, se você está começando, se você já está entendendo muito bem aqui o que eu tô falando, não deixa de seguir o nosso canal aqui, aciona o sininho também para você receber as notificações, que toda semana eu vou dando essas dicas novas, né? A gente também tem alguns vídeos curtos que vão dando dicas pontuais para vocês. Então é muito importante que vocês vão aprendendo gradualmente com cada uma dessas coisas e também que vocês apliquem aquilo que vocês aprendem. Porque tem muita gente também que assiste um monte de coisa, que estuda um monte, mas não consegue dar seguimento. Eu conheço várias pessoas que fizeram vários cursos, que leram muitos livros, leram centenas de livros e não conseguem colocar as coisas em prática. E por que elas não colocam as coisas em prática? Porque muitas vezes elas querem colocar as coisas em prática de uma forma equivocada. Se você tentar forçar os outros, né? Ou mesmo se você quiser forçar a si mesmo, né? Mostrar que você sabe muito mais do que você realmente sabe, né? Ou ficar com essa coisa egóica, né? De achar que você já sabe tudo, que essa pessoa não entende nada, isso tudo vai te atrapalhar horrores no seu despertar espiritual. Ouve o que eu tô falando, porque eu já passei por isso e eu sei como é que é, e isso atrasou muito o meu processo. Eu poderia lá desde 2015 já ter entendido tudo, já estar trabalhando com isso, mas eu demorei ainda mais 3 anos para conseguir entrar nessa linha que eu tô dando aqui para você, em poucos minutos aqui nesse vídeo. A chave é somente
você fazer isso, você ir devagarzinho, vai sentindo as pessoas, não importa se alguém você tem intimidade ou não, porque às vezes a gente acha que porque a gente tem intimidade, a gente pode chegar, né, com o pé na porta e falar, ah, se não entender, ela é meu amigo, ele vai ficar tudo bem, não importa, porque é um assunto novo, é um assunto diferente, é um assunto que as pessoas não estão acostumadas a ver por aí. A maioria das pessoas ainda assiste TV, ainda acredita na mídia, ainda tá pensando que o mundo é só essa parte material aqui. Como que você vai chegar e vai virar o mundo da pessoa de ponta cabeça, como talvez pode ter acontecido com você, né? Que todo mundo que entra nesse processo de despertar, chega uma hora aí que o mundinho vira de ponta cabeça, e ainda sem essa pessoa estar, ela indo lá buscar informação, ela querendo fazer isso. Porque eu, por exemplo, fui para essa parte do despertar porque eu queria. Então doía, eu sofria, muita coisa eu achava ruim, muita coisa eu não queria aceitar, muita coisa eu não queria entender, eu não queria engolir. Eu falava, não é possível que seja assim. Só que era uma coisa que eu queria, então eu estava aberta para isso. Então quando você vai entrar num mundo que é de pessoas que não estão tão abertas, você precisa ter essa parcimônia, você precisa ter essa calma para que você possa expandir a sua luz. E quando você expandir também a sua luz, isso vai ajudar você também no seu despertar. Porque quanto mais luz você propagar, mais luz você vai ter e mais clareza você vai encontrar nas coisas, ouvindo as pessoas, percebendo as necessidades das outras pessoas, tentando entender o porquê as pessoas pensam dessa forma ou daquela. Isso é muito importante para o seu despertar também, porque você vai começar a entender também por que você pensa as coisas de uma forma e não de outra. Por que você tem determinada crença e não tem outra determinada crença. Por que você reage às coisas de uma forma e não reage de outra. Você vai conseguindo encaixar todas essas pecinhas e aí o seu despertar espiritual vai ser completo e você vai realmente conseguir viver uma vida plena e feliz. E além de tudo, você vai estar se tornando um trabalhador da luz, independente da atividade que você realize hoje na sua vida. Independente se você quer ou não trabalhar com alguma coisa relacionada à espiritualidade. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se te ajudou, não esqueça de passar para outras pessoas, de mandar aí para o seu amigo que é terapeuta, para o seu amigo que gosta dessa parte de espiritualidade e, de repente, até mandar para aquela pessoa com quem você já teve uma conversinha, mas às vezes a pessoa não entendeu direito. Quem sabe, ouvindo esse vídeo, ela consegue aí abrir um pouco mais a sua mente e você vai estar ajudando uma pessoa de quem você gosta. Tá certo? Deixe o seu like aqui se você gostou, também conta para mim aqui as suas experiências desse assunto nos comentários que eu quero saber e conversar mais com vocês. E não esqueça também de se inscrever e acionar o sininho para a gente se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!